Muito obrigado pelo convite, eu me sinto muito honrado, particularmente pelos líderes que passaram por aqui, que eu conheço vários deles e que realmente me ensinaram muito. Eu pensando nos estímulos que eu recebi para incorporar a sustentabilidade no que eu faço, eu descobri que essa história de aprendizado passa sempre por gente diferente, diferentes momentos, circunstâncias, mas sempre passa por gente. Então, eu queria contar a minha história desde a perspectiva do aprendizado através das pessoas que me ensinaram muito e que, na verdade, me ensinaram muito mais que os livros. E aqui eu queria destacar um dos pontos que são muito importantes para a sustentabilidade, que é a generosidade de compartilhar conhecimento. E não somente compartilhar o conhecimento, mas também ensinar como aplicar esses conhecimentos para a gente ter um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. A minha primeira lição de generosidade veio da minha família. O meu pai não me ensinou a poupar água, eletricidade, de acordo com os princípios da sustentabilidade, até porque a gente era uma família de classe média baixa, morando nos subúrbios de Buenos Aires, e o cuidado das contas era obrigatório. Assim, eu realmente aprendi que os recursos não são infinitos, mas sim limitados. Meu pai me ensinou a ser um cara do bem, de trabalhar muito, duro, e de ser o melhor que eu podia ser. Mas não para fazer conquistas, senão para merecer a vida. Minha esposa Adriana, que me ensina a cuidar, com C maiúsculo, do que a gente tem, não do agora, não do aquilo que nós poderíamos ter. E meus filhos, meus netos, me dão alegria, força de ver o legado de trabalhar duro, de ser o melhor que pode ser, de cuidar para merecer. Eu tenho o grande privilégio também de trabalhar com excelentes pessoas na Dow. A companhia que eu estou trabalhando há mais de 30 anos, que me deu espaço, a liberdade, ferramentas e o propósito de incorporar a sustentabilidade em todos os negócios que a gente faz. Esse pessoal, alguns deles aqui presentes, trabalharam bastante, se dedicaram com bastante criatividade para desenvolver a estratégia de sustentabilidade para a América Latina. A primeira coisa que a gente descobriu é que nós tínhamos que ter inovação. Inovação é igual a sustentabilidade força a inovação. E também descobrimos que nós tínhamos que conjugar a inovação e inovar no plural, com mais gente, porque a gente não tinha sempre a solução nas mãos. É por isso que nós começamos um grande trabalho de engajamento de pessoas, de associações. Eu me lembro ainda da primeira vez que eu visitei o Instituto Ethos. E aí eu levei um banho de humildade, porque eu soube que eu não sabia tanto assim. A mesma coisa aconteceu quando eu comecei a trabalhar com meus colegas do CBDES e também com a parceria da grande obra que está fazendo a Catu. Eu posso destacar nesse engajamento um impacto muito grande que nós tivemos quando a gente decidiu fazer o primeiro fórum aberto de sustentabilidade, onde a gente conseguiu ter 1.200 pessoas diferentes, de diferentes setores, com diferentes ideias e perspectivas. E ainda na companhia a gente se lembra que daquilo como o awakening, porque a ficha caiu. Porque a gente aprendeu muito, mas o mais importante foi que
a gente saiu da zona de conforto. A gente foi aberto para críticas. Então, a gente amadureceu muito. Aí eu senti que eu podia e devia fazer mais. Então, nesse engajamento que eu acredito que é fundamental e que eu realmente aprendi aqui no Brasil. Aqui eu tenho quase a metade da minha carreira no Brasil e aqui eu aprendi daqueles líderes que se juntaram para trabalhar numa visão comum e avançar a agenda de sustentabilidade no Brasil. É importante reconhecer que em poucos países do mundo existe essa liderança que nós temos aqui no Brasil. Então, aqueles que estão aqui presentes e outros, meus parabéns. E para o Brasil, pessoalmente, meu muito obrigado por esse aprendizado. Quando a gente fez todo esse engajamento, obviamente veio um fluxo muito grande de oportunidades. E a gente teve a tentação muito grande de fazer aquele famoso comitê de sustentabilidade, que a gente resistiu muito. Resistiu muito porque a responsabilidade da sustentabilidade é de todas as pessoas na companhia, e particularmente da liderança. Então, a gente criou um grupo pequeno de 4 pessoas, que chamamos os 3 mosqueteiros, informal, para que esse grupo que eu pertenço realmente pudéssemos avançar a agenda, puxar a agenda, encontrar, fazer algumas aventuras, ver o desconhecido e conseguir coisas que até esse momento a gente não tinha conseguido. E os mosqueteiros e toda a organização fizeram algumas aventuras e eu posso comentar alguns dos trabalhos que foram feitos. Por exemplo, na área de construção, a gente desenvolveu sistemas para ter uso de energia mais eficiente, para que a gente chegue em casa e possa usar menos o ar-condicionado. Ou na agricultura, para ter uma agricultura mais produtiva e ser mais amigável com o meio ambiente. Ou na cadeia de alimentos, onde a gente desenvolveu o sistema de frios para combater o maior problema que nós temos com os alimentos, que tem um desperdício de quase 50%. Então, a gente desenvolveu esses sistemas, desenvolveu embalagens e alguns, em especial, como o Pack Expert, que apontam a eliminar o desperdício. Nessa mesma abordagem, a gente trabalhou bastante forte na pecuária sustentável, onde a gente tem 100 parceiros trabalhando em vários estados para reduzir o número, as hectares que nós estamos utilizando para a pecuária. Então, hoje no Brasil, nós temos uma produção de quase 1 cabeça de gado por hectare, e nós levamos isso já em vários estados a 4 por hectare. Isto, para ter uma ideia, significa que se a gente consegue fazer isso no Brasil todo, a gente vai poupar 40 milhões de hectares para a floresta. Vamos lembrar que a nossa principal cultura no Brasil é a soja, que ocupa aproximadamente 30 milhões de hectares. Então, isto é muito importante. Tudo isto nós combinamos numa plataforma que a gente chama de mitigação tecnológica. Isto é, trabalhar com ciência e tecnologia para realmente mitigar os desafios da sustentabilidade para um mundo melhor. Sempre a tecnologia para o benefício do ser humano. Nós, faz 20 anos que estamos comunicando publicamente as metas de sustentabilidade. Cada 10 anos, a gente se exige, definimos metas muito agressivas e a gente chega a 98% delas. E cada vez a gente é mais ambicioso. Eu tenho orgulho de
de comentar aqui que nós acabamos de anunciar as metas para 2025, que já não são para cuidar as nossas plantas, nem para trabalhar com nossos parceiros, nossos clientes, nossos fornecedores, mas trabalhar como um todo na economia circular e poder influenciar com tecnologia, com o nosso compromisso a um futuro melhor. Para isto, nós consultamos a 1000 pessoas no mundo, tentando entender o que a sociedade quer e incorporando isto nas nossas metas. É a consolidação da inovação no plural. Então, eu queria aqui comentar também que, através disso, nós conseguimos, no ano passado, a parceria dos próximos Jogos Olímpicos para mitigar o carbono. E nós vamos gerar, com os próximos Jogos Olímpicos no Rio, 500.000 toneladas de carbono. A gente é o parceiro oficial do Comitê Olímpico para mitigar essas toneladas. E hoje tenho a satisfação de dizer que nós temos desenvolvido com muitos parceiros projetos que já estão quase nas 2 milhões de toneladas para mitigar. Com tudo isso, eu quero enfatizar de que compartilhar conhecimento é fundamental, que cuidar é fundamental, a inovação no plural é fundamental, a diversidade que se junta para trabalhar como um é fundamental, mas tem uma coisa que é o mais importante, que é a liderança. A liderança é a faísca que faz tudo isso acontecer. E como disse meus colegas corintianos, é nós. Muito obrigado.